Geografia, página 11, a dinâmica e distribuição da população brasileira no território. Data de hoje, 22/3. Peguem o marca-texto de vocês. Bora lá. E aí começa bem assim, ó. Desde a pré-história até os dias atuais, os seres humanos migram em busca de sobrevivência ou melhores condições de vida. Já marca isso daí. Já, porque aqui, geografia, o negócio é rápido. Migração é o movimento de pessoas que saem de seu lugar de origem para morar em outro. E migrantes são as pessoas que realizam esse movimento de mudança. O migrante passa a ser chamado de imigrante no lugar onde chega e de emigrante no lugar de onde sai. Dessa forma, todo migrante é simultaneamente um imigrante no local em que vive e um emigrante no local em que nasceu e cresceu. Ó o vento. Um tipo de migração é a interna, ou seja, aquela que ocorre dentro de um mesmo país, com deslocamentos entre as regiões, unidades da federação ou município. Marque isso daí. Um tipo de migração é a interna, aquela que ocorre dentro de um mesmo país, até país. Marca super importante. No Brasil, fatores naturais, históricos e econômicos ajudam a explicar importantes fluxos migratórios. Para entender esses movimentos, é preciso perguntar: de onde vieram? Para onde vão? Quando? Como? Por quê? Para quê? Então, bora lá. Próxima página. Onde vivem? O que comem? O que fazem, né? Oh, meu Deus! Vemos nesta sexta-feira no Globo Repórter. Olha só. Fluxos migratórios no Brasil. Entre as décadas de 1950 e 1980, ocorreram muitos fluxos migratórios no Brasil, em que se destacaram diversas migrações interregionais, em especial a dos estados da região Nordeste para a região Sudeste. Em geral, essas migrações eram motivadas pela busca de empregos, principalmente na área da construção civil e nas indústrias, para melhorar a qualidade de vida. Os movimentos migratórios que ocorreram no século passado em nosso país têm forte ligação com as desigualdades sociais e regionais, ou seja, com a concentração de riqueza em alguns setores da sociedade, o que gera má distribuição de renda. E aí, galera, marca pra mim aí. Entre as décadas até qualidade de vida, que é o primeiro ponto final aí do parágrafo. Até qualidade de vida, por favor, marquem aí. E o texto fala aí que a principal, migração que ocorreu foi da região Nordeste para a região Sudeste, tá? Isso ocorreu muito, gente, no século passado, mas ocorre muito ainda até hoje, tá? Principalmente porque a região Sudeste, vocês sabem, né? Tem a das maiores metrópoles, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Melhor local para se encontrar trabalho, certo? Então, as pessoas saem do seu lugar lá do Nordeste, que tem uma escassez enorme de emprego, né? De fonte de renda, para ir em busca de uma melhor qualidade de vida que eles acreditam encontrar em outra região. Só que eles vão só para trabalhar. Só que chegando lá, eles não conseguem voltar. Então eles mandam buscar logo a família. E aí mora todo mundo lá, tá? Por isso que a região Sudeste é super populosa, tá? Continuando aí. Esses movimentos também foram impulsionados por longos períodos de seca que atingiram a região do sertão.
Nessas áreas do interior dos estados nordestinos, predomina um clima quente e com poucas chuvas, em geral, concentradas em um curto período do ano, de 2 a 3 meses de duração. Nos anos em que as chuvas não ocorrem, a população sofre para obter água e alimentos, o que obriga muitas famílias a abandonar as suas terras e migrar. Então eles não migram porque simplesmente querem não, tá? É por questões de necessidade. Próxima. Pá. Ah, não, a gente tem aí uma imagem, ó. Tá? Esse caminhão aí, ó, cheio de gente, aglomerado, chama-se pau de arara, tá? Pau de arara é o nome dado ao transporte coletivo precário usado por milhares de brasileiros que migraram da região Nordeste para o Sudeste na década de 1970. Vocês sabem onde fica o Nordeste e onde fica o Sudeste. Vocês imaginam as pessoas saindo lá do Nordeste, nesse caminhão aí, e chegando lá em São Paulo? Vocês imaginam, tá? Eu não digo nem para gasolina, Malu. Mas olha o estilo do caminhão. Né? Coitados, né? Já chegavam lá moídos, coitados, né? Próxima página. Assim, podemos dizer que, além das desigualdades sociais, a seca é um fator importante a motivar emigrações. Em todo o Brasil, contudo, o êxodo rural, que é o movimento de pessoas que abandonam o campo para morar na cidade, ocorre continuamente, geralmente por famílias que mudam para as médias e grandes cidades de seus estados de origem, especialmente para as capitais, em busca de melhores condições de vida. Entretanto, a intensidade do êxodo rural, atualmente, é bem menor do que era no século passado, já que apenas pouco mais de 10% da população permanece no campo. Marca lá, na segunda linha, o êxodo rural. Acharam? O êxodo rural, na segunda linha. Aí marca lá, o êxodo rural, que é o movimento de pessoas que abandonam o campo para morar na cidade. Tá? Então, se perguntar, o que é êxodo rural? São as pessoas que deixam o campo e vão morar na cidade. Aconteceu com muitos dos avós de vocês, dos bisavós de vocês. Eles moravam no campo, na roça, no interior, e vieram para a cidade. Tá? Exato. Muitos são assim. Tá? Continuando aí. Um exemplo significativo para ilustrar o que foi dito acima sobre migração e êxodo rural é o caso de Brasília, capital federal do Brasil, uma cidade que foi planejada e construída a partir de 1956 e que contou com uma grande quantidade de mão de obra vinda do Nordeste e de outras regiões do país. Galera, Brasília foi construída em apenas 5 anos, tá? 5 anos. Uma cidade planejada em 5 anos. Em 1960 estava sendo inaugurada, tá? Dá mais ou menos 4 a 5 anos. Tá? E aí, ó, saiba mais aí. Candangos, migrantes que construíram Brasília. Você conhece a palavra candango? Muitos já ouviu falar, né? Eu sou candango, né? Olha só, candango é uma expressão regional antiga relacionada à história de Brasília. Grande parte dessa cidade foi erguida pela mão de obra dos nordestinos que trabalharam na construção civil, chamados de candangos. Com o passar dos anos, a palavra candangos passou a ser utilizada para designar todos os migrantes que vieram a Brasília na época de sua construção e inauguração, nas décadas de 1950 e 1960. Em sua homenagem, foi construída e nomeada uma importante estátua localizada na Praça dos Três Poderes, onde funciona o Palácio do Planalto, que é o Poder Executivo, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. Tá?
E aí, a gente tem as imagens aqui, ó. A primeira aqui, antiga, da construção de Brasília. E a de baixo, todo mundo já viu, né? Óbvio, já visitaram, já passaram, pelo menos em frente lá, né? No plano piloto, lá na Praça dos Três Poderes. Tem a estátua aí, né? Os candangos, tá? Que ela também é chamada de Dois Guerreiros, tá? Nunca mais esqueçam esse nome. Beleza? Dois Guerreiros. Próxima página. Se você achar conveniente, marque. Não tem problema nenhum, não. Porque o que a gente marca, a gente não esquece, né? Continuando. A partir da década de 1990, aí eu já era nascida, tá, gente? Eu tinha 5 anos, ó. Os fluxos migratórios em direção às grandes cidades e capitais estaduais começaram a diminuir em razão do desenvolvimento de regiões que passaram a oferecer universidades e indústrias onde antes não haviam nem estes nem outros elementos. Desde 1995, o Brasil concentra maiores fluxos migratórios entre as áreas de um mesmo estado, destacando-se a migração pendular, que é um movimento migratório diário, caracterizado pelo deslocamento de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade e retornar ao fim do dia à cidade onde moram. Ocorre comumente nas regiões metropolitanas, em que uma grande cidade rodeada de outras menores concentra serviços e atividades econômicas. Então marca aí, migração pendular, que é um movimento migratório diário, tá? Acontece com a maioria dos pais de vocês que moram em uma cidade e trabalham lá no plano piloto, né? A maioria. Então, a maioria da população, né, aqui brasiliense, faz essa migração pendular diária. Sai da sua cidade e vai para outra cidade trabalhar. Trabalha lá, volta para cá e dorme. A maioria faz isso, outros nem tanto. Tem gente que estuda só lá no plano, né? Porque as melhores universidades, né? A UNB, por exemplo, está lá no plano, né? Continuando. Nas últimas décadas, as indústrias têm se espalhado também pelo interior do país e dos estados. Assim, as cidades antes pequenas passaram a ter porte médio, oferecendo oportunidades de emprego que não existiam no século passado. Dessa forma, a migração de retorno, que é o movimento dos migrantes de volta para a cidade natal, também tem sido crescente. Os motivos são variados, mas acontece principalmente devido às dificuldades de se manter nas grandes cidades ou em função do desenvolvimento econômico da região de origem, que desperta o interesse em buscar novas oportunidades perto de suas famílias. Então, se antes saía-se muito do Nordeste e ia para o Sudeste, hoje, como lá no Nordeste estão fazendo universidades, indústrias, estão saindo, né, do Sudeste e estão retornando, tá? As pessoas estão retornando. Então, marca aí, migração de retorno. Movimento dos migrantes de volta para a cidade natal, tá? Próxima página. A distribuição populacional do Brasil é bastante desigual. As áreas de maior concentração se localizam, na maior parte das vezes, em regiões próximas da faixa litorânea, sendo menos densas no interior, no caso das regiões sudeste e sul do país. O mapa a seguir mostra a distribuição da população pelo território brasileiro. Então a gente tem aí, ó, as áreas mais claras são as regiões menos povoadas, tá? E as mais escuras, né? Aqui tem mais pessoas. E aí, se vocês forem ver, a região litorânea, né, que fica próxima ao mar, são as que têm a maior concentração de pessoas, né? Enquanto o restante do país tem menos. E aí, ó, portanto, analisando o mapa, podemos afirmar que há mais pessoas morando em algumas áreas do país
do que em outras. Isso ocorre devido a uma combinação de vários fatores, cada um exercendo uma influência diferente sobre a distribuição da população. Como exemplo, podemos mencionar principalmente a ocupação histórica do território, que a partir da colonização portuguesa se deu predominantemente do litoral rumo ao interior. Assim, as cidades também foram surgindo e crescendo primeiramente nas áreas mais próximas do litoral e posteriormente nas áreas mais interioranas. E aí, essa concentração de pessoas aí vem lá desde a época de quando Portugal chegou aqui. Quando Pedro Álvares Cabral foi no pé aqui. Porque ele chegou por onde? Pelo litoral, né? Ele veio de Caravela. Santa Paula tinha vindo pelo mar. E ele chegou lá na Bahia. Então, aí concentrou ali. Com o tempo, eles foram desbravando o país, né? Conhecendo. Por isso que a maior concentração ainda está nas regiões litorâneas. E aí, galera, para eu ver que vocês entenderam perfeitamente isso daí, dever, página 16, 17, 18 e 19, por gentileza. Facinho, é porque tem uns mapas grandão, que ocupa a página inteira. Bora lá. Bora fazer a correção aí, ó. Página 16, questão de número 1. Observe a imagem a seguir, leia a poesia popular e depois responda as questões propostas. O nordestino no Rio. O pobre parte chorando, com destino a Guanabara. Vai em busca de melhora, levando de mundo afora o nome de pau de arara. Letra A. O que a imagem e o texto representam? Migração. Isso, migração, né? Processo de migrar. Então coloca aí. Número 1, letra A, migração. Letra B. Como ficou conhecido o transporte representado na imagem? Esse era difícil de responder, né? Pau de arara. Letra C. De acordo com o texto, qual a origem e o destino desse fluxo migratório? Do Nordeste ao Sudeste, ao Rio de Janeiro, né? Guanabara, que está no Rio de Janeiro. Sim. Vou colocar ao RJ. Tá? Letra D. Por que essa população está migrando, gente? Melhoria de vida, né? Isso mesmo. Muito bem. Letra E. Destaque do texto a frase que retrata o sentimento dos migrantes. O pobre parte chorando. O pobre parte chorando. Por que, gente? Ele está saindo do seu lugar. Ele está saindo triste demais. Coitado. Né? Aquela de tristeza, né? Tudo. Continuando aí, página 17, questão de número 2. A questão de número 2, ela é bem pessoal, né? Então eu não vou corrigir não, porque é pessoal, tá? Questão de número 3. Observe novamente o mapa da página 15 e interprete as informações que ele contém. Em seguida, responda as questões. Letra A. A região onde você mora apresenta alta concentração de pessoas por quilômetro quadrado e quanto aproximadamente? Acima de 100. Hã? Acima de 100. Acima de 100, né, gente? Eu não sei. É 2 letras, é? É, né? Letra A. Sim, acima de 100. B. Por que a ocupação do território brasileiro é tão desigual? Porque as pessoas chegaram
Exatamente, por causa da ocupação histórica, né? Quando chegaram lá pelo litoral, tá? Então, por causa da ocupação histórica. Próxima página, questão 4, não é isso? Questão 4, página 18. Bora lá. Nossa. No Brasil, a densidade da população, isto é, a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado, é de 22 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, como vimos, a distribuição se dá de maneira desigual. Analise no mapa a seguir as densidades demográficas das diferentes regiões do país. Na sequência, faça um ranking em ordem decrescente das regiões com maior e menor densidade. Uai, enfim. Aí você observa o mapa lá e ele já te dá lá o ranking lá. O ranking é colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Né? Pelo amor de Deus, não tinha erro. Então era o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ele já dava o número de habitantes, né? E aí ficava fácil. O primeiro era quem? Sudeste. O segundo? Sul. Terceiro? Nordeste. Quarto? Centro-Oeste. E quinto e último? Norte. Tá? E questão número 5 na próxima página. Questão de número 5 aí, ó. Interprete as informações do mapa da página 15 sobre a densidade de população, não, de povoamento do Brasil em 2010 e depois responda as questões propostas. Letra A. Tem 2 quadradinhos aí. De acordo com o mapa, onde se localiza a maior parte da população brasileira? Área litorânea. Próximo à área litorânea, né? Letra B. Qual é a densidade demográfica na unidade da federação onde você mora? Qual é, gente? Era de qual página que ele mandaria? Já 15, né? Vocês acharam aí qual é a densidade demográfica? Sim, 8,75. Onde você achou isso? No mapa? Muito bem. 8? 8,75. O quê? Habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Mas vai colocar, ó. Habitantes por quilômetro quadrado. E questão de número 6. Letra A. Analise o quadro a seguir, que apresenta a densidade demográfica de algumas unidades da federação, segundo dados do Censo Demográfico de 2010. E a gente tem Amazonas, Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo e Paraná. A área total em quilômetros quadrados e a densidade demográfica. Letra A. Qual unidade da federação apresenta a menor densidade demográfica de acordo com a tabela? Amazonas. Nossa, que difícil, né? Ai, meu Deus. Letra Eu B. acho que não consigo responder. Mentira. E qual é a área territorial dessa unidade? Qual é a área, gente? 2,23. Cuidado. Ele pediu a área. Ele não pediu a densidade demográfica. É grande ou pequena em relação às outras apresentadas? Grande, né? É a maior. É muito grande. Então, coloca aí. Grande. É muito grande. Letra C. Qual é a maior densidade demográfica entre os estados citados? 166,23. Que é de qual? São Paulo. De São Paulo. Eu, hein? Tá? Que aí você pode colocar ou o número ou a cidade. Eu vou colocar a cidade. São Paulo. Eu botei o nome. Beleza?
Tranquilo até aí? Então, bora fazer a 20 juntos. Alguns já fizeram, mas bora fazer juntos aqui, é bem fácil. Leia o mapa e responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o título do mapa, gente? Migração de retorno de 2005 a 2010. Faltou só o Brasil na frente, tá? Brasil. Migração de retorno de 2005 a 2010. Letra B. O que indicam as setas? Migração de retorno. A migração, né? O movimento das pessoas, né? É isso daí que indica as setas, né? Migração, movimento. Letra C e última. Qual a principal região de destino da população que compõe o fluxo migratório de retorno? Nordeste. Nordeste, né? A maioria está voltando para o Nordeste. E aí, galera, acabamos por hoje geografia, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Meu Deus.